Boa noite, pessoal. Bem-vindos, alunos. Pessoal, essa é a nossa sétima aula. Então, antes de iniciar a nossa aula, quero só deixar um pedido a vocês. Como nós estamos chegando no final do nosso módulo, em breve vocês terão agendamento de prova lá pela nona semana. Então, fiquem atentos ao calendário da disciplina para que vocês tenham acesso à data. Outra coisa que eu gostaria de pedir também a atenção de vocês é no envio das atividades. Sempre que for enviar uma atividade, que seja atividade de envio de anexo, confiram. Tem muito aluno enviando, às vezes, atividade na atividade mapa ou vice-versa. E isso gera um certo transtorno. Então, prestem bastante atenção, salvem o arquivo com o nome correto para que vocês não confundam. Verifiquem na hora de abrir lá no estúdio de vocês a atividade em si, se você está abrindo a atividade certo, para você não ter possíveis problemas. Então, é só esse pedido de atenção mesmo. Atenção também com os prazos, tá? Se programem sempre para terminar um pouco antes, não deixar para a última hora, no último dia da entrega. Tenham uma programação bem feita para que vocês também não se estressem com tudo para fazer no último dia, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Agora, desejo uma excelente aula e deixo o espaço com o professor Tiago. Boa noite, professor. Boa noite, professor Renan. Boa noite, alunos. Tudo bom com vocês? Estamos aí juntos de novo, mais uma semana. Vamos seguir para a nossa sétima aula. Está acabando, pessoal. Força na peruca. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Estão enxergando? Tá belezinha? Está compartilhando. Tá, perfeito. Eu já instalei o meu setup aqui de novo. Agora vocês vão ver, eu estou com uma câmera um pouco melhor, o meu som está um pouco melhor. Então, eu acho que agora a gente vai conseguir finalizar com chave de ouro as aulas aqui, né? Deixa eu também já colocar a minha caneta laser, o apontador laser aqui, que eu gostei bastante desse negócio. Então, vamos lá. Turma, hoje, então, aula 7, tá bom? Nós vamos falar sobre vedações e revestimentos, tá? Então, vamos acompanhar comigo aqui. Já adianto para vocês que a gente vai um pouco ligeiro na aula para poder dar conta de todo o conteúdo, tá? E aí eu peço para que vocês vão reservando as perguntas para que eu responda tudo no final. Pode colocar no chat na hora que aparecer aí, eu respondo no final, beleza? Vamos lá então. Quais são as metas, então, de aprendizagem da aula de hoje? Primeiro, compreender as definições de vedações e revestimentos, entender as esquadrias e seus respectivos componentes, conhecer os elementos e sistemas de uma cobertura, distinguir os conceitos de alvenaria estrutural e alvenaria de vedação, diferenciar revestimentos argamassados em relação a revestimentos não argamassados, compreender a classificação dos pisos em relação às formas de eles conduzirem calor, ou seja, distinguir peso quente e peso frio, tá? E associar os revestimentos com aplicação em ambientes, tá? Tanto com áreas molháveis e áreas molhadas, tá bom? Vamos lá então, tá? Aqui, como vocês estão um pouco acostumados já comigo, tá? Eu vou fazer uma breve introdução e faço uma pergunta. Duas, na verdade, né? Qual a importância de conhecer as vedações e revestimentos na construção civil, né? E quais são as suas aplicações, né? E aí, fico alerta para vocês, não é só conhecer basicamente os tipos, não, tá? A gente conhecer como se executa, isso é importante pra caramba, tá? E aqui fica uma reflexão para vocês, tá bom? A determinação de vedações e revestimentos tem como prioridade a qualidade da obra e não os ganhos sobre a sua comercialização, tá bom? Pessoal que já faz estágio em escritório de arquitetura, conhece arquiteto, trabalha com arquiteto, sabe como é que isso é diferente no mercado de trabalho. E a minha função aqui é orientar vocês daquilo que é correto, daquilo que é colocado, principalmente dentro do Código de Ética Profissional. A gente tem que colocar as coisas como elas são da melhor qualidade possível e não ficar pensando só em money, ok? Vamos lá. Então, primeiro, o que são vedações, né? Primeiro, as vedações, elas têm a função de barreira de proteção contra intempéries, né? Ela serve como isolamento térmico, ela serve como isolamento acústico e também tem o seu valor e a sua determinação como estética, tá? E ela vai ter uma função também de fechamento, tá? Tanto interno quanto externo.
externo em relação à parte interior da edificação e exterior, e na parte interna para que a gente divida ambientes, tá? E quais são os exemplos que a gente tem de vedações, tá? São basicamente três, certo? São as esquadrias, as coberturas e as alvenarias de vedação. Aí eu coloco aqui alvenarias de vedação, mas assim, são paredes, tá? E paredes de vedação e não paredes estruturais, a gente vai definir isso um pouco melhor, tá bom? Lembrando, esquadrias são vedações e coberturas são vedações. Por quê? Porque elas são barreiras de proteção contra intempéries, tá? E elas fazem fechamentos, ok? Vamos lá. As tais das esquadrias, né? E pelo amor de Deus, tá, gente? É esquadria, não é esquadrilha, ok? Vamos lá. Quais são elas? Portas, janelas, venezianas, portões e grades, tá bom? A primeira separação entre as esquadrias são os materiais. E quais são os materiais mais utilizados, tá? Madeira, metal e PVC, tá bom? E aqui eu coloco o vidro também, tá? Mas o vidro ele não é o material da esquadria em si, ele é o material de fechamento da esquadria, tá? Vamos lá, portas. O que a porta faz, tá? Ela tem o controle de ambiente, certo? Ela tem o controle de ambiente, né? Ela faz o fechamento ali do ambiente, ela tem o controle de acesso. Então, se existe um tipo de porta de algum sistema, eu posso colocar uma chave, eu posso colocar uma trava, enfim, ela tem esse controle de acesso, tá? E qual é a composição de uma porta? São três elementos, basicamente, tá bom? Eu vou colocar quatro elementos aqui, mas o quarto é vamos dizer assim, acessório, tá? A gente tem o batente, a gente tem a guarnição e a gente tem a folha da porta, tá? E aí a gente define as portas, né? Como esquadrias, separando por tipos, tá bom? Então, quais são os tipos de portas? Portas de abrir. Ô, professor, mas toda porta abre. Sim, mas a gente está falando do mecanismo de funcionamento da porta, tá bom? Abrir é aquela porta comum que faz aquele giro de 90 graus, às vezes 180, que a gente conhece. Tem a porta de correr, tem a porta camarão, tem a porta sanfonada, tem a porta pivotante, tem a porta veneziana e a porta balcão, tá bom? Só para lembrar aqui, um desenho aqui do lado, tá? A folha é basicamente a porta, tá? A que faz a função de fazer o fechamento, né, aquele arco entre a parede e a folha da porta, a gente chama de batente, e é o batente porque é onde a porta bate, por isso que é batente, tá bom? E tem a guarnição, tá? Nem toda porta hoje tem guarnição, mas a guarnição é a que faz o acabamento entre o batente e a parede, tá? Para esconder aquele friso bonitinho, tá bom? Vamos lá. Então, alguns exemplos aqui visuais para a gente começar a conhecer essas danadas. Então, eu tenho a primeira porta de abrir, que é aquela porta comum, todo mundo conhece, né? Todo mundo tem em casa, é a mais conhecida. A gente tem a porta pivotante. A porta pivotante, ela tem um funcionamento diferente da porta de abrir. A porta de abrir tem aquelas dobradiças no canto, né? Eu vou voltar um slide aqui, ó. Então, imagina que aqui no cantinho, né? Na junção entre a folha e o batente, eu tenho a dobradiça. Aí é a porta de abrir. Quando eu tenho um pivô aqui no eixo da porta, tá? Que é fora do cantinho, não é uma dobradiça, aí é a porta pivotante, tá bom? Então, são portas maiores, portas mais elaboradas, tá? Nós temos também as portas de correr, tá bom? Então, isso aqui é uma porta de correr interna, a gente está vendo aqui o trilho, as roldanas aqui em cima, para a porta poder correr, tá? São alternativas interessantes, a porta de correr permite que a gente ganhe espaço interno do ambiente, mas a gente precisa ter uma parede consideravelmente livre para a porta poder correr para ela, tá? Existem algumas portas de correr que são embutidas, tá? Então eu embuto a minha porta dentro da parede, tá? Vamos lá. A gente tem a porta camarão. Nossa, agora que eu vi que eu digitei errado aqui. Mas vamos lá. Ó, a porta camarão, tá? A porta camarão, ela vai ficar abrindo aqui, ó, e ela corre sobre um eixo, tá? Então eu tenho as dobradiças aqui, eu tenho esse eixo. Então, um eixo da porta é preso num trilho e o outro eixo fica livre, tá? E são folhas soltas.
tá bom? Então, geralmente a gente pega e empurra essa porta-camarão, uma porta muito grande, ela pode deixar ambientes ao mesmo tempo fechados, né? Eu posso criar um ambiente que amplia, né? Então, eu venho com essa porta-camarão, empurro toda ela no canto, o ambiente duplica, né? E a gente tem a porta sanfonada, que é aquela porta um pouco mais simples, tá? A gente chama de sanfonada porque ela parece de fato uma sanfona, tá? Tem ali uma junção entre as abas da porta sanfonada, tá? É diferente da porta camarão, por exemplo, nesse sentido, certo? Nós temos a porta veneziana, tá? Veneziana é esse filete aqui que fica, tem os furinhos, tá? Para poder circular o ar. Então, geralmente é para uma área externa, um depósito, um banheiro, geralmente um banheiro externo que tem essa porta veneziana, tá bom? E nós temos a porta-balcão. Geralmente a porta-balcão é uma porta de correr que tem mais do que duas folhas, tá? E essa porta de correr, a gente chama ela de porta-balcão quando ela está localizada no espaço, por exemplo, que leva para uma varanda ou que leva para um jardim, tá? E aí a gente chama, ou para uma sacada também, como acontece em apartamentos. Então a gente chama ela de porta-balcão. E aí a gente começa a misturar alguns tipos. Então aqui a gente tem uma porta-balcão, que é uma porta de correr com mais folhas, tá? Que tem nela uma porta só de vidro e tem portas de veneziana, tá? Então são alternativas interessantes até para a gente manter a ventilação dentro dos ambientes, tá bom? E aí a gente parte para as janelas, tá? Então, para que servem as janelas? Tá? No primeiro momento, controle de luminosidade, tá bom? O ideal de todo arquiteto é pensar em ambientes que sejam iluminados naturalmente a maior parte do dia, tá? Quanto menos a gente depender de energia elétrica para iluminar o ambiente, melhor, principalmente durante o dia, tá? Também serve como controle de intempéries, porque ela é um sistema de vedação, tá? E aí a gente precisa entender como é que é a composição de uma janela. Então, primeiro é o caixilho, tá? O caixilho da janela nada mais é do que a armação, a estrutura da janela que recebe o vidro, tá? Eu tenho a guarnição, assim como a porta, né? As janelas também têm os seus elementos de acabamento. E eu tenho a folha da janela em si, tá? Que aí é uma composição entre o caixilho e o vidro, tá? E os outros elementos que vão colocar ali. Eu tinha falado para vocês de um elemento extra nas portas, e isso aqui vai acontecer nas janelas também, tá bom? Que são as ferragens, tá? São dobradiças, maçanetas, trincos, tá bom? São as ferragens, são aqueles elementos que vão ter a sua função ali de fechamento, de controle, de funcionamento das esquadrias, tá bom? Então vamos lá. Janelas. Quais são os tipos de janelas que a gente conhece, tá? A gente tem as janelas fixas, tá? Nós temos as janelas basculantes, e as janelas basculantes a gente tem alguns tipos diferentes dentro das janelas basculantes. Vou deixar dois aqui para vocês, são os mais importantes. Eu também tenho a janela pivotante, eu tenho também a janela de abrir e a janela de correr, tá bom? Vamos lá. Janela fixa é aquela janela que tem só o caixilho e a folha, tá? E ela não se move, ela fica ali fechadinha, não tem nenhum elemento de abertura, tá? Então é uma janela fixa, tá? Existem N modelos, N possibilidades de janelas fixas, tá? A gente usa as janelas fixas principalmente para luminosidade, tá? Lembrando que ela não vai servir como ventilação, porque ela é fixa, tá, gente? Ela não abre, certo? Depois nós temos as janelas basculantes, tá? São talvez aí um dos modelos mais comuns de janela que a gente conhece. Lilian, sim, tá? Sim. É que a pele de vidro é uma fachada inteira de janela fixa, tá? Essa é a única diferença. E o Gilson, manta asfáltica é um acabamento, tá? Mais ou menos. Vamos lá. Então a gente tem a janela basculante. A janela basculante ela vai abrir, girar nesse sentido, tá, gente? Certo? E existem alguns tipos diferentes. Essa aqui que eu trouxe para vocês na tela é a janela basculante comum, que a gente usa em banheiro, em alguns outros espaços, né? Já morei em casas que a casa toda era com essa janela basculante, é uma sensação de prisão horrível. Mas a gente precisa saber qual tipo de janela usar
colocar qual a circunstância, né? Depois nós temos a janela pivotante, e aí, de novo, tá? É a mesma função da porta pivotante. Então, vocês vão notar que aqui embaixo eu tenho, e em cima, né, eu tenho os pivôs, e elas vão girar sobre um eixo. Lembrando, as basculantes vão fazer a movimentação na horizontal, tá? E a pivotante vai fazer o movimento na vertical, ok? Nós temos as janelas de abrir, a mais clássica é a janelinha de madeira, todo mundo conhece também, né? É, pode ter uma folha, duas folhas, quantas folhas forem o caso, tá bom? E nós temos a janela de correr, que também é bastante comum em muitos lugares. É, geralmente é metal, hoje se usa bastante PVC também, tá? O PVC tem uma durabilidade muito maior do que as janelas de metal, é, então é muito mais leve também, tem esse detalhe, né? Então, eu tenho as janelas de correr, pode ter uma folha, duas folhas, quatro folhas, enfim, quantas forem necessárias. Aqui é uma composição de janela com veneziana, tá? Então, o ambiente fica fechado, com a luminosidade bem baixa, mas a circulação de ar, ela corre. E aqui a gente tem a janela máximo ar, tá? É, a janela máximo ar, ela é basicamente uma janela basculante, mas qual que é a diferença da janela basculante, tá? Comum. A janela basculante, ela não abre completamente, né? Ela não tem a sua abertura em 90 graus, tá? Em relação à face da janela, né? Já a máximo ar, ela abre completamente, tá? Então, assim, a gente tem praticamente toda a área de abertura da janela como ventilação. Então, são situações, assim, muito interessantes para se usar em espaços muito grandes, em banheiros, né? Então, você faz ela com um peitoril mais alto, deixa ela bem aberta ali e a circulação de ar é bem interessante, certo? Vamos lá. E aí a gente vai tratar sobre coberturas, né, que é um tipo de vedação, tá? Então, a gente tem como princípio a ABNT 15575, tá? Parte 5 que vai tratar do desempenho das coberturas especificamente, tá? É, sim, janela em fita é só o desenho da janela, não necessariamente o tipo de janela, tá, Jéssica? Então, assim, só para vocês terem um pouquinho de noção, de 2000, eu não lembro qual foi o ano exato, mas foi para frente de 2010, a gente começou a adotar, nas construções brasileiras, a NBR 15575 são as normas de desempenho para ter mais controle de qualidade nas edificações, tá? Então, a parte 5 trata somente de coberturas e eu deixei aqui uma frase interessante para a gente tratar aqui, entender o que é a janela de acordo com a norma, tá? Então, janela, perdão, pessoal, coberturas. Então, é um conjunto de elementos e componentes dispostos no topo da construção, com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade, proteger os demais sistemas de edificação habitacional ou agentes ou elementos e componentes de deteriorização por agentes naturais e contribuir positivamente para o conforto termoacústico da edificação habitacional. Então, aqui está muito bem claro para que serve a cobertura, certo? Vamos lá. Qual que é a composição, então, de uma cobertura, tá? Então, eu tenho a cobertura em si, né? É, que é o elemento que vai ser o último elemento lá em cima, tá? Eu tenho as estruturas, tá? E eu tenho as vedações extras. As vedações extras aqui, elas vão entrar como vários elementos, como termoacústicas e como impermeabilização. O Gilson colocou aqui, por exemplo, manta asfáltica. Então, manta asfáltica é um tipo de vedação extra que eu uso em laje, tá? Para poder fazer impermeabilização, tá bom? Quais são os materiais, então, é, de uma cobertura? Então, eu vou separar um pouco aqui entre o material da estrutura e o material da cobertura em si, tá? Como material de estrutura, eu tenho madeira, metal e concreto armado, né? Quando eu tenho a cobertura de laje. E assim, pessoal, fujam de cobertura de laje, ela só funciona no desenho, tá bom? O baldrame também, tá, Gilson? É fundamental usar impermeabilização em praticamente todos os elementos aí da construção, tá?
Dica importante aqui, só fazer um adendo aproveitando a deixa do Gilson. Quando se faz vedação, impermeabilização em fundações, nunca fazer só no baldrame, tá? Sobre 1,5 m das paredes também, porque aí você nunca mais vai ter problema com infiltração. Vamos lá. Então aqui eu trouxe para vocês a clássica definição dos nomes das peças de uma estrutura de um telhado de cerâmica, que é o mais tradicional no Brasil, tá? Então nós temos os apoios, né? A estrutura de uma tesoura, uma tesoura, de uma cobertura, principalmente de madeira, pode ser uma tesoura ou meia tesoura, tá? E vão ser formações triangulares, e aí a gente tem alguns nomes específicos. Então, por exemplo, a linha de baixo da estrutura de uma tesoura, a gente chama de linha, tá? É, As linhas de cima da tesoura, a gente chama de empena, tá? As linhas verticais dessa tesoura, a gente chama de pendural, tá? E as que passam aqui fazendo a composição do triângulo, a gente chama de diagonal. Rafa, cerâmica e telha de barro é a mesma coisa, tá? A gente costuma falar telha de barro, mas a telha de barro é a telha cerâmica, tá bom? É, Depois, a partir daí, a gente tem alguns elementos. Então, eu tenho em cima da nossa empena, eu tenho o apoio das terças. A terça ela tem que ficar no mesmo sentido da minha empena. Então, eu uso uma peça triangular para fazer o apoio e a fixação, que a gente chama de chafuz, tá? Depois, em cima das minhas terças, eu tenho colocação dos caibros, tá? E em cima dos caibros a gente tem a colocação das ripas, que vão ser os elementos responsáveis por fazer a fixação das telhas, tá bom? A quantidade de elementos da estrutura do telhado vai variar de acordo com a telha que eu estou usando. Leidiane, telhado verde é modinha, tá bom? Se não fizer direitos, só dá porcaria, tá? Só dá porcaria. É modinha. Sustentabilidade, não sei o que, é modinha, tá bom? Eu tenho que basicamente fazer uma piscina em cima da cobertura para poder botar um talhado verde, tá? Eu tenho as minhas telhas, lá no topo faço um fechamento com a cumeira. O elemento do telhado que vai extrapolar a linha da parede até o final da cobertura a gente chama de beiral, tá? E aí eu tenho aqui uma peça que chama testeira para proteger o topo das peças dos caibros, tá bom? Isso aqui é para telha cerâmica, tá? Estrutura metálica é diferente, para telhas maiores a estrutura é diferente, tá bom? Todos esses elementos aqui de cima da cobertura a gente chama de trama, tá? Eu acho horrível, é casa de engenheiro, tá, Letícia? Casa caixote é casa de engenheiro, gente preguiçosa. Vamos lá. Então, aqui, ó, tem algumas definições de elementos que a gente coloca para a gente entender as coberturas, tá? Então, cumieira ou cumeeira é o topo da edificação, onde eu vou ter o encontro das águas, mas é o encontro de cima, né? A parte de cima, tá? Eu tenho o espigão. O espigão é quando eu tenho o encontro das águas no plano inclinado, certo? A água furtada é quando eu tenho eles encaixados aqui, ó, tá? Em ângulos diferentes, tá? Quando eu tenho uma casa em L, por exemplo, eu vou ter ali esses elementos, tá? O beiral, como eu falei para vocês, é aquele elemento que vai extrapolar a linha da construção. E a platibanda, que é adorada, idolatrada por muita gente, que, na minha visão, quem gosta de platibanda é preguiçoso, não sabe projetar telhado, então esconde, tá? É uma estrutura que eu vou colocar na borda do telhado. Então, ele vai fazer uma moldura, o telhado não vai ficar visível, tá? E aí eu consigo fazer algumas situações. Tá? O platiband é lindo, bonitinho, tal, bonitinho, mas ele só dá problemas no ponto de vista construtivo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Por exemplo, isso aqui é uma platibanda, tá, gente? Certo? É, a famosa casa caixote. Ainda tem essa marquise de laje aqui, que é horrível, só dá problema, infiltração, enfim. Ah, Quais são as telhas? A gente tem telhas, por exemplo, termoacústicas, tá? Então, ela tem a função de ser termoacústica. É muito mais barato, tá? Ele, muito mais barato. Por isso que o pessoal faz também, tá? Além de ser de preguiçoso, é mais barato. Tem que falar, gente. Não pode ficar adorando a pílula para vocês, não. Então, quais são os materiais das telhas?
tá? Eu posso, por exemplo, ter telhas de cerâmica e a gente tem vários tipos, tá? A gente tem a telha romana, a telha portuguesa, a telha paulista ou colonial e a telha francesa. Também tem telha de concreto, tem telha de fibrocimento, que substitui a de amianto por questões de segurança. Amianto estava contaminando as pessoas durante o processo de obtenção, produção e até nas casas, tá? Teve muito problema com água, tá? Não dá para saber se é de fibrocimento, parece ser metálica, tá bom? A gente tem as telhas metálicas, a gente tem as telhas de madeira, não sei se vocês sabiam, mas tem telha de madeira, tá? Tem telha de vidro, tem telha de PVC e tem telha de pedra natural, tá? Vou mostrar uma por vez para vocês verem aqui. Essas aqui são as telhas cerâmicas ou telhas de barro, tá? Então, qual que é a diferença entre elas, certo? É só o desenho dela, tá? O desenho encaixe, certo? Então, a gente tem a telha romana, a gente tem a telha paulista, a telha francesa e a telha portuguesa, tá? E a gente tem também as telhas de concreto, certo? As telhas de concreto, elas são mais claras, elas têm uma eficiência uma acústica térmica muito melhor, mas a telha é muito mais pesada que a telha de, de cerâmica, tá? Nós temos as telhas de fibrocimento. Fiz questão de deixar para vocês aqui dois modelos bastante diferentes de telha de fibrocimento. Primeiro é aquela telha comum que a gente está acostumado a ver em cobertura, em estacionamento, barracões, essas coisas, tá? E aqui a gente tem o canetão também, que é uma telha um pouco maior, ela é um pouco mais utilizada em algumas obras um pouco maiores, tá? Ah, não, não tem a ver com o vento, a platibanda não é questão de vento, não, tá? Eli, telha cerâmica não muda o modelo, tá bom? O modelo é basicamente o mesmo, só muda o tipo, tá? Ah, sim, platibanda eu vou usar sempre a telha mais barata e mais feia, porque eu não preciso mostrar, tá? Depois a gente tem as telhas metálicas, tá? Telha metálica a gente não usa só para cobertura, eu posso usar para vedação também, isso aí é principalmente para edifícios industriais, tá bom? A gente tem as telhas metálicas comuns, que são aquelas telhas fininhas, que quando chove faz um barulheiro danado, e aí a gente tem as telhas sanduíche, tá? Que tem uma camada de isopor aqui, que vai fazer o tratamento termoacústico da edificação, tá? E existem os modelinhos aí, bem mequetrefes, tá? Que o pessoal faz de telha sanduíche, que a parte de baixo da telha tem um forrinho de PVC já, né? Tá? Com acabamento bonitinho. O problema é quando faz a emenda da telha, fica horrível, não funciona, não é legal, tá? Já vi alguns lugares o pessoal fazendo isso, uma telha assim, interessante, mas não, né? Ah, um problema da telha sanduíche, por exemplo, é barulho, tá, gente? Como pega sol direto ali, você tem a questão de dilatação térmica diferente, tanto do isopor quanto do metal. Então, essa dilatação térmica faz com que a telha faça um certo barulho, então isso incomoda bastante as pessoas. Então, é interessante você usar uma telha sanduíche, por exemplo, para aumentar a efetividade das questões termoacústicas, mas de repente você trabalhar com forro embaixo, de repente por cima de uma laje, enfim, para você reduzir essa questão do ruído, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a telha de madeira, tá, gente? Telha de madeira. Aqui no Paraná, no começo das, das, das construções aqui, as telhas eram de madeira, tá? Principalmente aqui, acho que tem bastante gente do Paraná aqui. No Norte Pioneiro é onde eu estou hoje, aqui na região de Londrina. Então, lá na década de 30, 40, o pessoal construía bastante essas questões de telha de madeira. São os acabamentos muito bonitinhos aqui, é muito legal fazer esse telha de madeira. Só que assim, é madeira, né? Então, assim, precisa ter um tratamento bacana, precisa ter uma questão de conservação muito maior, né? Mas assim, a relação térmica, termoacústica dela é fantástica, tá? É porque dá trabalho, né? É caro, dá trabalho, não é qualquer um que sabe fazer, né? Então, assim, é um serviço é, é um serviço muito delicado, assim, de carpintaria, sabe? Isso, assim, depende muito da região, a questão do material, tá? Eu comentei com vocês em algumas aulas atrás que a gente usa o material que tem disponível na nossa região. Se tiver mais abundância, eu vou usar, né? Se eu tiver que importar o material lá do Acre, por exemplo, para poder fazer uma construção aqui em Londrina, compensa.
né? Então, sim, a gente precisa ter bastante cuidado. A gente tem as telhas de vidro, e aqui eu coloquei um exemplo muito bom de como ela funciona, tá? Que geralmente o pessoal cobre toda a edificação, fica sem abertura nenhuma, e para ter uma iluminação, bota a telha de vidro. Mas aí bota a telha de vidro e não tem ventilação nenhuma. O que que vira dentro daquele ambiente? Uma estufa, né? Então, eu vou usar, por exemplo, na situação dessa foto aqui. Eu tenho uma varanda, eu tenho um espaço aberto, onde eu vou ter iluminação, a incidência solar vai ampliar bastante, então vai ficar quente ali dentro. Então, se eu tenho uma abertura para a ventilação levar esse calor embora, é perfeito, tá? E aí tem vários modelinhos, tá? Todos os modelos de telha que vocês imaginar de cerâmica vão ter de vidro também, tá? Tem de vidro, fiz PVC, fizeram de acrílico, enfim, tá? Vamos lá. Telha de PVC, esse é meu pavor, tá? Isso, aí tem que subir, tem que limpar, dá trabalho, tem que saber onde colocar. Telha de PVC, o pessoal pega e não quer fazer a telha cerâmica, mas quer ter telha cerâmica. Então vai a folha de PVC grande aqui, em formato telha cerâmica, né? É a mesma coisa assim, é a mesma função de você instalar na sua casa um porcelanato que parece madeira, né? É tipo pegar uma camisa verde e botar o símbolo do Corinthians, gente. Não dá, né? Então, sim, o Lidiano, telhado verde. Não, eu já respondi essa pergunta. Assim, é breve, tá? Só que assim, não tem só esse modelo, tem assim algumas coberturas um pouco melhores, que você consegue cobrir um pergolado, de repente, é interessante, tá? Esse modelo aqui é horrível, tá, gente? Já vi, já, assim, é triste, tá? Vamos lá. Eu tenho as telhas de pedra, tá? A telha de pedra é muito legal. Aqui são dois modelos, tá? Esses dois modelos são feitos de ardósia, tá? Isso aqui é muito utilizado é, na, como é que chama a região da Alemanha, eu não vou lembrar o nome exato. É, então, se usava muito na Alemanha, tá? Isso começou a se espalhar. Então, onde tinha a incidência de pedra, né? Principalmente de ardósia, se utilizava. Então, eu tenho ali uma estruturinha, tá? As telhas, elas são pedacinhos bem pequenos, assim, com furinhos, e aí eu vou prendendo com arame, assim, tá? Telha shingle é um vinil, tá? É bem legal também, tá? Eu não coloquei aqui a telha shingle. Tem mais um monte de tipo de telha aqui, eu botei só os mais consolidados, assim, embora que a shingle é consolidada, não deu para falar, tá bom? E aqui entra o problema, por exemplo, da platibanda que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, todo telhado precisa ter captação de água de chuva, tá bom? Primeiro, para a água não ficar escorrendo ali. Então, quando a água escorre da telha, ela vai pingar no chão, o chão vai ter poeira, tá? Essa água com poeira vai respingar e vai sujar toda a parede e todo o espaço. Então, eu faço a coleta de água da chuva. Hoje em dia, a gente pode reaproveitar essa água da chuva. Tá? Acredito eu que vocês vão ter as disciplinas de instalações prediais e vocês vão ver os sistemas e tudo mais, aprender a calcular calhas e tudo mais. Ah, então, a gente precisa entender isso quando vai fazer um telhado. Então, assim, as calhas, elas servem para coleta e transporte da água de chuva, ou podem ser metálicas ou podem ser em PVC, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu coloquei uma situação de uma calha na platibanda, tá? Então, olha o que acontece aqui, ó. Tem uma calha que está aqui dentro, bonitinha, escondida, né? O que que acontece, por exemplo, se essa calha entupir, tá? A água vai vazar toda aqui para a laje. E, de repente, a luminária do meu ambiente, ela vai ter uma função dupla. Ela vai ser luminária e ela vai ser chuveiro, vai começar a pingar água dentro, tá? Entra água por tudo quanto é lugar. Gente, água é uma desgraça. É fonte da vida, mas é o maior causador de patologia em construção que vocês possam imaginar, tá? Então, assim, eu tenho que ter o extravasor, eu tenho que prever uma série de circunstâncias que, quando o pessoal faz platibanda, eu não quero nem saber, tá? Então, esse é o risco de você ter uma platibanda. Você economiza em algumas coisas, mas você pode correr risco em outras. Não existe, respondendo aqui a Eileen, tá? Não existe situação melhor. Existe atendimento para uma determinada situação, onde eu vou fazer a medida de risco, né? Se aquilo vai servir e vai ter o menor risco possível, tá? Eu não vou usar sempre a mesma coisa, tá? Cada caso é um caso, certo? Vamos lá.
E aí a gente entra em vedações verticais. São as paredes, tá? Então eu tenho as alvenarias. Então eu tenho a estrutural e a de vedação, tá? Aqui, ó, tem uma frase legal. Atualmente a alvenaria é entendida como conjunto maciço, coeso e rígido de pedras naturais, tijolos, blocos, elementos de alvenaria, unidos entre si de modo estável, pela combinação juntas e interposição de argamassas, junta tomada, tá? Ou somente pela combinação de juntas, que é a junta seca, enfiadas horizontais que se sobrepõem umas às outras, certo? Como é que é isso, tá? Vamos entender os tipos, depois a gente vai ver como é que se constrói uma parede, tá? Então tem o primeiro tipo, que são as vedações estruturais, tá? As vedações estruturais, ela vai ter a função de resistir aos esforços verticais e horizontais da edificação. Quais são os verticais, tá? O peso da cobertura, né? O peso dos pavimentos superiores, certo? Quais são os horizontais? Principalmente de vento, tá? E o peso próprio dela, certo? E qual que é uma estrutura, por exemplo, né? Uma vedação que é só vedação? Ela só vai resistir ao peso próprio dela, tá? Ela não tem a função de resistir a tudo, certo? Então eu tenho aqui a imagem de o estrutural, tá? Então eu tenho aqui os vergalhões passando, eu só vou assentando os blocos aqui, aonde eu tenho ali a necessidade de reforço estrutural, eu coloco ali o concreto, aquilo vira um pilar, tá? E aqui a gente tem a instalação de vedação só a parede, né? E aqui está muito claro, por exemplo, as estruturas, está bem visível, tá? Vamos lá, então como é que acontece? Eu vou fazer uma parede, então eu vou traçar ali, vou passar a primeira fiada, tá? Que é o bloco inteiro. Vou vir aqui e vou colocar. Depois eu vou montando o que a gente chama de castelinho. Então, a partir dos pilares, eu vou montando uma pirâmide, né? E aí eu vou colocando os blocos sobrepostos, de modo que o bloco de cima fica exatamente na metade entre os blocos de baixo. E aí eu vou fazendo as linhas de assentamento. Tá? Eu vou subindo isso, formando esse elemento aqui, como se fosse um triângulo, até o fechamento. Lá no fechamento, dependendo do tipo de construção que eu estou fazendo, a minha parede, os meus blocos não chegam exatamente no topo da vedação. E aí eu vou trabalhar com empenhamento, que o mais antigo, o mais tradicional é eu pegar bloquinhos maciços e colocar em diagonal. E eu posso fazer fechamento com espuma expansiva, é, isopor, e fecho ali com argamassa e acabou, tá? Outra coisa importante que a gente precisa ter nas nossas paredes, tá? Principalmente as de vedação. Quando eu não tenho uma estruturação, por exemplo, de uma viga, quando é uma construção muito pequena, eu faço a cinta de amarração, que é basicamente uma pequena vigazinha lá em cima, que vai fazer com que essa parede fique coesa lá em cima. Então, ela está muito bem estruturada embaixo, ela vai estar muito bem estruturada em cima, tá? Eu preciso instalar sempre vergas e contravergas em portas e janelas para impedir que o esforço do peso desses tijolos aqui empurre esse espaço vazio da porta e apareça as trincas na diagonal nos cantos, que é o que acontece bastante. Se olhou uma porta e uma janela, tem trinca na diagonal, você pode ter certeza que não tem verga nem contraverga, tá bom? E esse espaço aqui tem que ser ultrapassado em pelo menos 30 centímetros de cada lado, tá? Vamos lá. E a gente tem outros tipos de vedação. Lembra que eu falei para vocês, não é só alvenaria. Eu tenho drywall, mostrei para vocês wood frame, steel frame, light steel frame, que são só fechamentos, tá? É só ali o fechamento, tem a função estrutural, tá bom? E aí a gente entra em revestimentos. Vamos lá. O revestimento ele vai servir para proteção a intempéries, principalmente chuva, umidade, sol. Ela vai servir como regularização para colocar o acabamento. E aí eu tenho dois tipos, tá? Os argamassados e os não argamassados, tá? Revestimento argamassado são aqueles que existem, que dependem da argamassa na sua composição, tá? Então, qual é a composição desses revestimentos argamassados, tá? Eu tenho o chapisco, o emboço e o reboco. Todo mundo fala que eu vou fazer o reboco da minha parede. Não, camarada. Você vai fazer um revestimento argamassado que tem 3 camadas, tá? O chapisco, que é aquele coisa mais grosseira, que aumenta a área de superfície entre a alvenaria
e o emboço que vai fazer a regularização daquele espaço, e o reboco, que é a camada mais fininha, que vai deixar ele lisinho, bonitinho. Para que aí sim eu possa aplicar o acabamento por cima. Que pode ser vários acabamentos, a gente vai falar um pouco sobre eles aqui, tá? E aí a gente precisa entender, por exemplo, dos tipos de revestimento não argamassados, que eles não têm como composição a sua argamassa. Eu uso argamassa para instalar eles, mas eles não têm argamassa na sua composição, tá? A gente tem os pisos quentes. Por que que a gente chama piso quente? Porque ele mantém parte da temperatura, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o assoalho de madeira, como esse aqui, tá? O assoalho são tábuas mesmo de madeiras, bem colocadas e bonitinhas, tá? Esse é o piso fantástico, é o piso que eu mais adoro, tá? Infelizmente é o mais caro, é mais difícil de manter, é mais difícil de achar gente para instalar, tá? Mas é o piso mais legal que tem, certo? Eu tenho os meus parquets, tá? Eu tenho os meus tacos, tá bom? A diferença entre parquet e taco é a seguinte: o taco é o taquinho de madeira solto, tá? O parquet é como se fosse um combo de vários taquinhos juntos já, tá? Mas assim, são acabamentos assim também sensacionais. Tem os prédios antigos aqui em Londrina, principalmente os do centro, que são assim de taco, cara, de parque, são lindos, assim, fantásticos. Eu tenho os pisos laminados de madeira e eu tenho os pisos vinílicos, tá? É bem difícil de repor, exatamente. O piso laminado é um piso que é uma pequena pranchinha de madeira mesmo, que é ali encaixada, parece um assoalho, mas é só uma pecinha. E o vinílico nada mais é do que uma mantinha plástica ali que eu faço o acabamento e coloco ali, tá? Vamos lá. E os pisos frios, quais são eles? Os pisos frios são aqueles pisos que são condutores de temperatura, tá? Então eu tenho piso cerâmico, eu tenho porcelanato, eu tenho piso de pedra, eu tenho os pisos monolíticos e eu tenho a granilite, tá bom? Então piso cerâmico é o famoso azulejo, tá? Mas assim, azulejo, a gente chama azulejo porque era aquele azulejo azulzinho português, e era azul, por isso que era azulejo, né? Então assim, é piso, é revestimento cerâmico, tá, gente? Azulejo não, pelo amor de Deus. Porcelanatos, né? Eles vão usar o rejunte ali bonitinho, tá? O porcelanato ele pode ser feito sem rejunte, ou seja, junta seca, tá? E ele não é uma pintura por cima de uma peça cerâmica, já é uma peça um pouco mais monolítica, tá bom? Eu tenho os pisos de pedra, que são pisos que podem ser aplicados tanto na área interna quanto na área externa, tá? Eu tenho os pisos monolíticos, que são aqueles pisos, principalmente o epóxi, né, que é aquele porcelanato líquido que o pessoal chama, que ele vira uma peça só. E a gente tem o piso de granilite, que é uma composição de pedra triturada com um tipo de massa que fica com essa composição. A gente vai olhar isso aqui em edifícios públicos, hospitais principalmente, tá? Vou responder a sua pergunta já já, tá, gente? Não vou esquecer, não. Tem que ler ela com cuidado. Vamos lá. E aí a gente tem a classificação desses pisos, tá? A gente tem, por exemplo, as classificações do I ao 3, tá? E aqui a gente determina, por exemplo, a classificação de acordo com a porosidade. Quanto mais poroso o meu revestimento, eu não posso usar em áreas que possam ser molhadas, tá? Então, por exemplo, o IA, né, classificação IA, eu tenho absorção de água praticamente nula. Então, eu posso colocar em qualquer lugar, tá? O grès, o semigrês e o semiporoso tem ali uma. Aliás, o grès e o semigrês têm a classificação 1B e 2A, que ele tem uma taxa de absorção ali média. Então, assim, não é em qualquer lugar que eu vou poder colocar eles, tá? E aí a gente tem o poroso, que são geralmente em áreas de alto tráfego e tudo mais. Lembrando, tá? O poroso, ele não vai absorver só água, ele vai absorver sujeira também. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem muita gente que gosta de pôr revestimento poroso, por exemplo, em garagem, achando que vai não, beleza, e aquilo vai manchar com uma facilidade, vai ficar marcado o pneu. Fantástico. Área de churrasqueira, então, com piso poroso, gente, cai gordura ali, um abraço, tá? Vai ficar marcado, certo? E aí a gente tem os revestimentos de parede, tá?
que podem ser de vários tipos, e aqui eu coloquei alguns tipos, tem até dentro do material didático de vocês, que são as pastilhas, tá? Que a gente pode colocar em revestimentos de parede e, por exemplo, de piscinas, tá? Então a gente tem pastilhas de vidro, pastilhas de porcelana, de cerâmica, tem pastilhas de pedra natural, tem pastilhas de fibra de bambu, tá bom? Que é fantástico também, é muito legal. E a gente tem as pastilhas de aço inox. Mas assim, ó, tem pastilha de vidro, tem pastilha de espelho, tem pastilha de metal, tem muita coisa legal, tá? Assim, a gama de possibilidades é muito grande, tá? E assim, é um tipo de revestimento muito legal, que eu acho que é atemporal, assim, ele foi usado com uma certa medida, uma variedade muito grande na época do modernismo, mas que até hoje é utilizado, sem sombra de dúvidas, tá? E aí a gente tem as classificações AC, tá? Que são os tipos de uso, tá? Então, AC1 eu vou utilizar para ambientes internos, AC2 eu vou utilizar para ambientes internos e externos, então ele vai ter ali uma composição equilibrada. O AC3 eu tenho uma maior aderência, tá? Então, eu preciso colocar isso em lugares, por exemplo, com maior controle, tá bom? E o AC3E, eu vou trazer ali grandes peças, aquelas peças gigantescas, tá? Se você fizer a aplicação de verniz, pode, tá, gente? Madeira pode pôr em qualquer lugar desde que você saiba tratar ela, tá bom, gente? E aí, para encerrar, tá? Fica aqui. Qual é o fator, qual fator deve determinar a escolha de um revestimento, certo? O local que eu estou usando, né? O material que eu tenho disponível, né? O valor que o cliente tem à disposição, tá? Jamais, 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 como arquitetos, vocês devem prescrever materiais de acordo com a comissão que vocês vão receber, tá? Isso está previsto no nosso Código de Éticas Profissional, tá bom, gente? Fica a dica. É tentador? É, mas tomem cuidado, tá bom? É isso aí. Hoje foi na bucha, Renan. Deixa só eu ler aqui antes da gente encerrar a pergunta do Jameson, que é boa. No caso de parede em concreto armado estrutural, que tipo de material pode ser utilizado no momento de uma reforma ou simplesmente adição de mais um ponto de água e energia? Tá. Ó, concreto armado estrutural, ô, Jameson, é o seguinte, cara. Se é um painel pré-moldado estrutural, eu não mexo nele, eu tenho que pôr externo, tá? Eu não vou abrir ele, tá? O painel inteiro ele tem uma composição estrutural. Se eu abrir um buraco ali, eu vou comprometer a, a, a funcionalidade estrutural daquela peça, tá? Não tem a ver com cimento Portland, tá bom? Não tem a ver com o tipo de cimento, sim com a peça, ela é pensada, ela é calculada para ser inteira, tá? Tanto que quando a gente vê, por exemplo, edifícios que são de blocos estruturais, esses blocos estruturais, eu não posso pegar e, não quero mais essa parede, eu vou tirar. Não, não pode, você tem que tirar. Você tem que deixar a parede, é estrutural. Você tirou, você complementa a estrutura. Tá bom? É isso aí. Pô, gente, obrigado pelos elogios aí. Vamos nessa. Mais perguntas, gente? A gente tá na bucha já, Renan. Só elogios, hein, professor, aqui no Ah, chat. graças a Deus, fico muito contente. Obrigado, gente. Bom, professor, obrigado pela aula de hoje. Vamos encerrando por aqui, então. Semana que vem a gente se vê novamente. Boa Valeu, noite, gente. pessoal. Obrigado. Beijo pra vocês. Até quarta-feira. Valeu.